Então, boa noite, pessoal. Boa noite a todos, a todas. Nós iremos retomar a disciplina intitulada As Utopias. E hoje nós vamos retomar também a Utopia de Campanella, ou a exposição, né, da Cidade do Sol, uma obra famosa de Campanella, de 1602, escrita na cadeia, na qual ele expõe seu projeto utópico de uma sociedade diferente da sociedade europeia do final do século XVI e meados do século XVII. Ok? Então, nós vimos que a Cidade do Sol, inicialmente, né, é uma sociedade, um ideal de uma sociedade utópica, defendido por Campanella, e o Sol já tem um certo significado, como eu falei, né? É um elemento central da natureza e significa que a cidade do Sol, ou a cidade, né, para os solares, ela é como o Sol, ou seja, uma sociedade para todos. Sob o Sol, como, né, na Cidade do Sol, ou, né, nessa sociedade utópica, todos são incluídos. Portanto, poderia falar hoje, seria o ideal de uma sociedade inclusiva, né? sem diferença de raça, de cor, de profissão, né? Ou seja, de religião. Portanto, é uma sociedade que inclui a diversidade, e sob ela todos são iguais. Frente a uma sociedade injusta, desigual, violenta, né, invadida por pestes, corrompida, então Campanella idealiza essa sociedade do Sol, em que, né, não há dinheiro na sociedade, o dinheiro corrompe, não há propriedade privada à custa da exploração do outro, do trabalho do outro, os bens, né, são coletivos nessa sociedade do Sol, todos trabalham, né, portanto o trabalho não é para uns, para criar as condições para outros, né, não é um trabalho cansativo, mortífero, que arruína o corpo e o espírito. Campanella, mesmo no século, né, 16, meados do século XIX, ele nasceu em 1568, portanto, quase no final do século XVI, e morreu em 1639, ou seja, quase no meado do século XVII. Né? Portanto, um dos últimos representantes do Renascimento, um dos renascentistas. Então, nessa sociedade utópica, chamada a Sociedade do Sol, todos devem trabalhar, né? Ou seja, todos devem cooperar, todos têm que colaborar para que haja as condições de vida e de sobrevivência, né, de todos, e também as condições para a liberdade, para o pensamento, para a filosofia, para a cultura, etc. Portanto, o trabalho também tem uma conotação positiva em Campanella, que difere, como eu já falei, da tradição, desde a antiguidade até a sociedade medieval. O trabalho tinha uma conotação negativa. Só trabalhava quem era escravo, quem era servo, quem era subalterno. Ou seja, o trabalho não era uma atividade constitutiva, né, do homem livre, do cidadão, daquele que pensa, daquele que cria, daquele que faz política, etc. E na sociedade idealizada por Campanella, todos devem trabalhar. Ou seja, uns não podem viver à custa do trabalho de outro. E se todos trabalham, se todos cooperam, e se tudo é produzido por todos, é possível a redução da jornada de trabalho, que era, naquela época, falei, 12, 14, 16 horas. Né? E aí, se todos trabalham, se todos cooperam, é possível reduzir a jornada de trabalho. Que Campanella está defendendo 4 horas de trabalho. E se todos cooperam, se todos trabalham, portanto, o resultado do trabalho, que é para garantir a sociedade, garantir a subsistência, né, e as condições da liberdade, todos também participam da distribuição do que é produzido nessa sociedade, ou seja, os bens produzidos são não só produzidos por uns, são produzidos por todos, mas também são distribuídos para todos. Né? Portanto, o ideal de uma sociedade não só abstrata, mas também material. Ele idealiza esse chefe, como eu falei, dessa sociedade utópica, alguém que tenha capacidade teórica, tomando aqui como referência Platão, né? O governante tem que ser
sábio, o governante tem que ser filósofo, ou o filósofo tem que ser governante, ou o filósofo tem que ser político. Não havendo isso, o filósofo, né, sendo rei, ou o rei sendo filósofo, é importante que, nessa sociedade idealizada, né, o rei, o governante, para Campanella, aí se aproximando de Platão, é aquele que tem conhecimento, é aquele que conhece, que ele chama, né, o metafísico, certo? Mas é um que conhece não só as leis da natureza, que conhece não só filosofia, tem não só um conhecimento geral, mas também tem capacidade política, ou seja, capacidade de gerir, né, de governar. E esse governante, né, esse chamado metafísico, aquele que tem capacidade, portanto, não é um mero descendente de um rei, né, não é um mero eleito politicamente, não é algo meramente hereditário, mas sim uma pessoa que tem capacidade. Se a pessoa conhece, no sentido socrático, vai praticar o bem. Se a pessoa conhece a justiça, vai praticar a justiça. Então, só pode praticar a justiça e o bem aquele que conhece, nessa tradição socrático-platônica, né? E o Campanella retoma isso na Cidade do Sol. E esse governante, como eu falei, será, né, vamos dizer assim, auxiliado por três grandes ministros, né, por três grandes ministérios que têm a função de garantir a própria sociedade, que seria o Ministério da Sapiência, que eles chamam de SIM, ou seja, um ministério que vai, né, vamos dizer assim, criar as condições para que haja conhecimento, para que haja ciência, para que haja técnica na sociedade. Ou seja, a sociedade não pode viver sem o desenvolvimento do conhecimento, sem o desenvolvimento da técnica, né? Ou seja, sem as ferramentas necessárias para a produção, sem as ferramentas necessárias para garantir a subsistência, as condições materiais, né, dos indivíduos. Então, esse ministério chamado SIM ou da sapiência, né? Portanto, alguém que vai tratar da cultura, do conhecimento, né, desenvolvimento da ciência, etc. Segundo, esse governante chamado metafísico, né, que tem capacidade teórica, tem capacidade política, é auxiliado pelo ministério que eu falei, né, da potência, que é o POM, ou seja, daqueles que vão cuidar da proteção da cidade, né, da guerra, uma guerra mais no sentido de proteger a cidade, a guerra no sentido, o POM, a potência daquele que vai garantir uma sociedade plural, diversa, né? Ou seja, vai garantir que haja essa convivência passiva dos indivíduos na diferença, na diversidade, nessa cidade do Sol. E, por último, esse governante, o metafísico, também é auxiliado pelo ministério chamado o Ministério do Amor, do Humor, né? Que são justamente as questões da sensibilidade, as questões do afeto, as questões da amizade, as questões do casamento, as questões das relações, né? Ou seja, vai cuidar da questão da produção e da reprodução da espécie humana, tá certo? Então, é mais ou menos nesse sentido que está estruturado, vamos dizer assim, esse ideal de Campanella nessa Cidade do Sol. Hoje, a minha intenção seria ler algumas passagens da própria obra para que a gente possa ter um conhecimento, vamos dizer assim, mais direto das próprias ideias de Campanella nessa sua obra famosa intitulada A Cidade do Sol. A Cidade do Sol também é um ideal, né, de Campanella de junção de religião e política. Política e religião. Você juntar, né, a teologia com política. Querer um ideal de uma sociedade ou de uma república, como eu falei, teocrático-político, ou de uma república político-teocrática. Qual é o ideal de Campanella? Fazer uma síntese, né? Ou seja, é uma sociedade religiosa, mas também tem um caráter de publicidade, né? Ou seja, um caráter também mais universal. É um caráter universal da política, assim, da cidadania, né? No campo da sociedade, das sociedades, mas também tem um cunho religioso, a não ser uma sociedade dogmática. Tendo em vista que o Campanella foi preso várias vezes, né? Ele é contra, vamos dizer assim, né, essa visão reducionista, vamos dizer assim, né, ideológica, né, de uma religião única que condena todos os indivíduos, etc. E o Campanella assistiu à prisão do Galileu, ele mesmo foi preso várias vezes, assistiu à condenação, né, do me lembra do Jordano Bruno, né, que foi queimado.
Ele foi, no caso do Campanella, foi preso várias vezes, foi torturado várias vezes, né? Foi condenado também, né, à fogueira, foi condenado também à morte, mas ele, né, se fez de doido e conseguiu burlar a Inquisição e acabou tendo a transformação da sua condenação à morte, à fogueira, numa prisão perpétua. Foi preso, ele nasceu em 1568 e foi preso em 1602, né, e ficou 24 anos preso. Na cadeia ele escreveu essa obra, A Cidade do Sol, uma obra escrita na cadeia, no cárcere, tá certo? Foi solto, né, em 1626 e 1639, ele falece, né, na França. Embora ele fosse um filósofo italiano, né, um dominicano, um frade, tá certo? Mas muito engajado politicamente, engajado, comprometido com os problemas sociais, com os pobres, né, da Europa do século, final do século XVI, século XVII, ok? Então, a obra A Cidade do Sol, né, 1602, é o ano que Campanella foi preso. Começa aí, quem tem outra versão, eu vou usar aqui a versão dos pensadores, tá certo? A página 247, começa um diálogo entre o grão-mestre dos hospitalários e um almirante genovês, tá certo? É esse almirante que vai relatar, né, uma viagem que ele fez com um navegante e vai relatar tal como um pouco parecido com a, a, a utopia do Thomas More, né? Isso era uma forma que os intelectuais tinham para fugir da Inquisição, dizer que era um diálogo, né? Ele colocava suas ideias num personagem central e quando eles eram questionados, não, isso aí é romance, né? Isso aí é a ideia, não é ideia minha do personagem, etc. É uma forma de burlar a Inquisição, uma forma de fugir, né? Vamos dizer assim, da censura, certo? O Galileu fez muito isso nos livros dele, Campanella fez também, o próprio Thomas More fez também, etc. Né? Mesmo assim, né, nessa forma, colocando um personagem, né, e nesse personagem ele coloca suas ideias, aqui no caso o Campanella coloca suas ideias nesse almirante, tá certo? Que vai relatar a nós o que é essa cidade do Sol, como é que ela está organizada e o que é havia nessa cidade, tá certo? Que difere tanto das cidades ou das sociedades caducas, decadentes na Europa, né? Uma sociedades doentes, sociedade com peste, corrompida, falta de liberdade, né? Dogmatismo religioso, né? Exploração, matança de camponeses, né? Miséria, etc. Então começa assim um diálogo entre o grão-mestre dos hospitalários, né, e esse almirante genovês que irá relatar para nós o que é que ele encontrou, que ele vai encontrar essa cidade chamada Cidade do Sol e vai relatar como é que ela é, tá certo? Quer dizer, como chegaram, aqui começa como chegaram a essa Cidade do Sol, né? Tá certo? Aí diz aí o grão-mestre, primeiro parágrafo, né? No nosso caso aqui na página 247. Vamos, peço-lhe, conte finalmente o que lhe aconteceu durante essa viagem. Quer dizer, né, ele assiste também o Campanella, os relatos dos navegantes de terras novas, terras indígenas, né, com outros povos, com outra cultura, desapegada ao dinheiro, desapegada, né, à prata, ao ouro, certo? Não tinham cultura, vamos dizer assim, né, por bens privados, os bens eram coletivos, sociedades, vamos dizer assim, né, indígenas, em que os indivíduos viviam em comunidade, e ele também tem uma referência das primeiras comunidades cristãs, onde os indivíduos viviam em comunhão de bens, etc. Daí ele idealiza também a Cidade do Sol. Então o grão-mestre pede, né, para contar como é que foi essa viagem, foi que eles viram. Aí o almirante, que é o personagem, né, no qual o Campanella irá colocar suas ideias, tá certo? Então esse almirante, ao falar, na verdade, são as posições do próprio Campanella. Aí ele diz assim, ó, já lhe disse como fiz a volta à Terra, e por fim, perto da Taborana, como fui constrangido a desembarcar e, com receio dos habitantes, a embrenhar-me numa floresta, de onde só saí depois de muito tempo para alcançar uma extensa planície sob a linha do Equador. Aí o grão-mestre pergunta, né? E o que lhe sucedeu então? Aí o homem vai dizer,
Subitamente, encontramos, olha, um numeroso grupo de homens e mulheres, todos armados, alguns conhecendo nossa língua, que logo nos fizeram companhia e nos levaram ó, à cidade do sol. Certo? Aqui começa, né, apresentando essa cidade do sol, ok? Né? Tá bom? Aí eu vou pular. Aqui vai falar da cidade, como é que ela está estruturada, né? Aí eu vou citar cada parágrafozinho, quem está com outra versão, mas nós vamos para a página 249, no primeiro parágrafo. Vamos pular um parágrafo, 2 parágrafos, 3, 4, vamos pular 4 parágrafos, mesmo que seja pequeno, né? Tá certo? Para quem está com outra versão, na página, no caso aqui, quem está com essa coleção dos pensadores, dessa coleção branca, página 249. Diz assim, aí o grão-mestre, né, o que questiona, né, ele vai falar o quê? Como a cidade é regida, governada, etc. Certo? Aí começa aqui agora, encontrar essa cidade do sol, como é que ela é regida, como é que ela é governada. Aí diz o grão-mestre, né, que é aquele que vai interrogar, perguntar, e o almirante vai responder como se fosse o campanella. Homem generoso, explique-me o modo por que se rege essa gente, como é que essas pessoas se regem, né? Como é que elas são governadas, etc. Eu esperava impaciente por esse ponto. Aí diz o almirante, vai falar como é que essa cidade ela é, vamos dizer assim, governada. Apresenta a cidade do sol, como é que ela é governada. Diz aí o almirante, tá certo? Ele vai falar aqui da primeira potência, tá certo? Depois vai falar da segunda potência, do segundo ministério, lá na frente, sobre a terceira. Diz assim, o supremo regedor, governador da cidade, ó, é um sacerdote, né? É um príncipe sacerdote, que na linguagem dos habitantes tem o nome de On, né? Nós o chamamos de metafísico, portanto, né? O governante é o metafísico, é aquele que tem um conhecimento universal, tem um conhecimento geral, é aquele que, portanto, pode, na acepção platônica, administrar, certo? Então aí já começa, né? Quer dizer, o regedor, ou seja, o governador, né, dessa cidade, é chamado que o metafísico. Sua autoridade absoluta, estando-lhe submetidos o temporal e espiritual, né? Então, uma pessoa que tem tanta capacidade física, material, quanto espiritual, que cuida não só, embora seja intelectual, não só espiritualmente, né, dos indivíduos, mas ele cuida também materialmente. É um indivíduo que tem capacidade não só intelectiva, não só espiritual, mas também tem capacidade política, né, de cuidar das coisas, eles chamam aqui temporal ou material, né? Sua autoridade absoluta, depois do seu juízo, deve cessar qualquer controvérsia. É incessantemente assistido, e aí ele é assistido, esse governante, né, esse governador, esse responsável, é assistido, auxiliado ó, por 3 chefes, por 3, né, assim, 3 ministérios, certo? Por 3 ministros, chamado POM, potência, que são as determinações de Deus. Deus é um ser de potência. Sim, sabedoria, você vai cuidar do conhecimento, o POM vai cuidar, né, da proteção, criar as condições para unificar a cidade, criar as condições para que todos sejam respeitados, né, a diversidade ser de fato, né, respeitada, garantida, etc. Ele é auxiliado, esse chefe, pelo POM, pela potência, pelo SIM, pela sabedoria, e pelo MO, que seria a sensibilidade, as relações do afeto, né, as relações afetivas, amorosas, etc. Nomes que, entre nós, equivalem à potência, à sapiência e ao amor, ou seja, são as propriedades de Deus. Né? Deus é o quê? Um ser de potência, né? Um ser potente. Deus é um ser de sapiência. E Deus é um ser de amor. Assim também tem que ser a cidade do sol, né? Nessas determinações divinas. E como Deus fez tudo, tudo também teria, vamos dizer, tudo teria, né, essas determinações. Tudo tem, de uma certa forma, potência, tem, de uma certa forma, uma inteligibilidade, mesmo as coisas naturais, tem uma certa inteligibilidade, uma certa lógica, e tem afeto, vamos dizer assim, né, tem sensação, sensibilidade. Aí ele vai falar aqui, né, assim, desse primeiro ministério, que auxilia
esse governador, ou esse presidente chamado, né, o metafísico, ou o sol também, né? Certo? Aí ele fala aqui, ó, a potência, certo? Né? A potência tem o governo de tudo que se relaciona, que é a primeira potência, o primeiro ministério, né? Que é a potência, tratar da questão da proteção, tratar a questão da segurança, tratar que cria as condições para que os outros sejam respeitados, para que todos sejam incluídos, para que todos sejam tratados de forma igualitária. Então, a potência tem o nome de tudo o que se relaciona com a paz e a guerra. Né? Aí, na última linha desse parágrafo, competindo-lhe vigiar as munições, as fortificações, as construções, em suma, tudo que diz respeito a tal gênero de proteção, né? Proteção, de inclusão, de respeito aos outros, né? Que é uma sociedade diversa, plural, onde todos são incluídos e todos são tratados iguais, etc. Evitar os conflitos. Então, essa seria a função desse primeiro ministério, né? Desse ministério que irá auxiliar esse presidente, esse governante chamado metafísico. Segundo, a sapiência, né? Que vai tratar o quê? Do conhecimento, do contrário da técnica. A sociedade precisa de conhecimento, precisa de técnica. A sapiência compete à direção das artes liberais, mecânicas e todas as ciências, bem como a dos respectivos magistrados, dos doutores e das escolas de instrução. Obedecem-lhe, pois, tantos magistrados quanto são as ciências. Há um magistrado que se chama astrólogo, outro cosmógrafo, aritmético, geômetra, historiógrafo, poeta, lógico, retórico, gramático, médico, fisiólogo, político, moralista, havendo para eles um único livro chamado Sabedoria, no qual, com maravilhosa concisão e clareza, estão inscritas todas as ciências. Esse livro é por eles lido ao povo segundo o método dos pitagóricos, né? O Pitagóricos lia, né, e o pessoal escutava. Então, terceiro, então, esse governante, chamado metafísico, é auxiliado por 3 ministérios. O Ministério da Potência, né, para garantir que a pluralidade, que a diversidade, que todos sejam tratados iguais, garantir a paz, evitar guerra, o digladiamento, etc. Esse governante é também, né, auxiliado pela sabedoria, que vai tratar todos os conhecimentos, falando aqui, né, da matemática, da medicina, da aritmética, da história, da poesia, da retórica. É fundamental com uma sociedade justa e igualitária que haja desenvolvimento do conhecimento, né? Desenvolvimento da ciência, desenvolvimento da técnica. E, por último, né, o último ministério, que é aqui está falando ainda da sapiência, mentira, lá na frente, a sapiência, ó, representando todas as ciências, tá certo? Aí lá na frente vai falar do terceiro ministério. Aí está falando a sapiência, além disso, né, vamos pular um parágrafo, 2 parágrafos, 1 parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos, 4, 5, 6, 7, 7, 8, mais ou menos 8. No nosso caso seria para 251, a parte 251, no primeiro parágrafo, vai falar do terceiro ministério. No nosso caso aqui na versão Os Pensadores, página 251, primeiro parágrafo. Mais ou menos 8 parágrafos. Começa assim, ó, o terceiro triunviro, né? Ou seja, um poder de 3. Né? São 3 ministérios que irão auxiliar esse governante. O terceiro, que é justamente o amor, né? Chamado mor, quer dizer, que vai tratar o quê? Dos afetos, das relações passionais, né? Vai tratar dos relacionamentos dos indivíduos, vai tratar das condições de vida, das condições de reprodução da espécie humana, etc. O terceiro triunviro, né? Triunviro é o amor. Triunviro, né? Triunviro é o amor que tem o primeiro papel no que diz respeito à geração. Vai tratar da produção e da reprodução, né? Vai tratar dos afetos, dos sentimentos, das relações, né, de amizade, das relações de casamento, das relações de pais e filhos e das condições para garantir a geração, a produção e reprodução da espécie humana.
Sua principal função, ó, essa é a união amorosa. São os afetos, sentimentos, né? Se realiza entre indivíduos de tal modo organizados que possam produzir um excelente prole, né? Ou seja, esse ministério vai tratar das condições de vida, das condições de produção e reprodução da espécie humana. Vai tratar dos relacionamentos, dos afetos, sentimentos, das relações entre os indivíduos. Escarnecem de nós, né? Zombam de nós por nos esforçarmos pelo melhoramento das raças dos cães, dos cavalos. Essa questão, né, que vem depois com a biogenética hoje, né? De melhorar a raça, né, de aprimorar as raças. Isso a gente só vai ter do século XX e XXI, essa questão de, né, modificar os genes e ter uma espécie mais resistente, menos doença, etc. Né? Bom, o melhoramento das raças dos cães, dos cavalos e nos descuidarmos totalmente da raça humana. Também o cuidar da raça humana. Ao seu governo está submetido a educação das crianças, a arte na farmácia, como também a semeadura e a colheita dos cereais, e das frutas, a agricultura, a pecuária e a preparação das mesas dos alimentos. Em suma, o amor regula tudo quanto se refere à alimentação, ao vestuário e à geração, como também dirige os numerosos mestres e mestras, né, incumbidos desses ministérios, né, certo? Então, aí vai falar agora desses três um pouquinho aqui, né, esses três ministérios, né, esses três, né, assim, esses três ministros do seu ministério tratam de todas as coisas em colaboração, em auxílio com o governante, né, com o responsável pela sociedade chamado o metafísico, o Sol, sem o qual nada se faz, né, precisa desse chefe. E assim a república é governada por 4, chefe geral, chamado metafísico, o Sol, e por esses três ministros ou ministério. Mas, em geral, para onde depende a vontade do metafísico, inclina-se os outros. Mas, posso parar lá? Aí no próximo, o grão vai falando. Todo modo de viver é mesmo o de uma verdadeira república, ou de uma monarquia, ou de uma aristocracia. Aí ele diz, né? No próximo parágrafo, que é falar que o modo de viver, que tudo é comum, né? Tudo é comunitário, etc. É falar aqui dessa república. No próximo parágrafo, vamos mirar, na terceira linha, segundo período. Todos determinaram, então, começar uma vida filosófica, pondo todas as coisas em comum, né? Fazendo alusão a Platão, né? Todos determinaram, posso parar, nesse parágrafo, no segundo período. Então, começar uma vida filosófica, pondo todas as coisas em comum, ou seja, não existe coisas privadas, não existe coisas particulares, tudo é do bem comum, tudo pertence à comunidade, tudo pertence à sociedade. E se bem que em seu país natal não esteja em voga a comunidade das mulheres, eles a adotam unicamente pelo princípio estabelecido que tudo devia ser comum e que só a decisão do magistrado devia regular a igual distribuição. A comunidade das mulheres, como eu falei, é no sentido que todos nós somos irmãos, todos nós pertencemos a uma mesma comunidade, né? As mulheres, os filhos, etc. As ciências e, em seguida, as dignidades, os prazeres são comuns, de forma que ninguém pode apropriar-se, né, privadamente da parte que cabe aos outros. Aí eu vou falar aqui, né, crítica ao egoísmo, crítica ao amor próprio, vai defender a questão do amor comum, do amor ao público, do amor às instituições, você ter amor também à sociedade, etc. Aí diz assim, né, que isso também é muito platônico, né, quer dizer, o amor tem graus, né, de evolução, né? Dizem eles que toda espécie de propriedade tem sua origem e força na posse separada e individual das casas, dos filhos e das mulheres. Isso produz o amor próprio, o egoísmo. É uma crítica que é o egoísmo, né? A propriedade privada, certo? Isso produz o amor próprio, o egoísmo, o amor individual, né? O amor, assim, né?
privado, em detrimento dos outros. E cada um trata de enriquecer e aumentar os herdeiros, de maneira que, se é poderoso e temido, defrauda o interesse, né? Nega, vamos dizer assim, né? O interesse público. E se é fraco, torna-se avarento, intrigante e hipócrita. Ao contrário, perdido o amor individual, o amor egoísta, que está chamando aqui o amor próprio, né? Fica sempre o amor à comunidade, o amor à coletividade, o amor à sociedade. Ok? Né? Aí no parágrafo, aí tem um parágrafozinho, vamos pular o próximo, esse é o Almirante, pula um parágrafo próximo. Que vai falar aqui, né, desse, como eu estou falando, do Platão, o amor às coisas públicas leva o afastamento, certo? Do interesse particular. Diz aí no Almirante, pula um parágrafo próximo. Almirante, na segunda linha, ó, mal se pode imaginar a imensidade do amor que aquele povo nutre pela pátria, né? Certo? Pelas sociedades que nós não temos no Brasil, né? Muitas sociedades não conseguem ter essa educação patriótica, não no sentido de uma formação militar, né? De guerra, de confronto. A nossa formação patriótica, cívica, é mais para instigar a guerra, né? Instigar o conflito, fazer apologia à força, à repressão, e não a formação que leva amor às instituições, que leva um amor ao coletivo, que leva um amor à sociedade. A gente tem esse culto, né, nas escolas, de participar como é que chama, dia 7 de setembro, da marcha, né? A gente canta o hino nacional, mas é sempre um sentido mais militarista, né? Um sentido mais de força, de repressão, e não no sentido de amar, né, o Brasil, de amar a nossa terra, de amar a nossa cultura, de defender, vamos dizer assim, né, a nossa nação, defender o nosso patrimônio, né? Certo? Diz assim, ó, aí nesse parágrafo, o Almirante, esse parágrafo, próximo período. Porque o amor à coisa pública aumenta na medida em que se renuncia ao interesse particular. Né? Tá vendo aí do Almirante aí? Segundo período, e assim devia ser, porque o amor à coisa pública aumenta na medida em que se renuncia ao interesse particular. Aí eu falo o grão-mestre aí, no próximo parágrafo do grão-mestre, o grão-mestre no segundo período, mas, por favor, diga-me uma coisa. Os habitantes solares, não podendo permutar benefícios entre si, conhecerão a amizade, né? Vai falar aqui um pouco da amizade, no parágrafo seguinte. Sim, e é grandemente sentida. É por isso que, embora ninguém possa receber favores particulares, todos obtêm da comunidade o necessário. Né? Quer dizer, todo mundo tem o necessário para viver. Tem casa, tem habitação, tem educação. Né? A alimentação é para todos, a educação é para todos. Né? Tem o necessário. E os magistrados velam para que ninguém receba mais do que merece, mais do que necessita. Né? Não há acúmulo, como falei para vocês na aula passada, não existe acúmulo de bens, né? Para que não haja uma apropriação de riqueza de uns em detrimento de outros. Né? Receber mais do que é necessário, sem que nunca o necessário lhe seja negado. A amizade encontra, então, ocasião de se mostrar em caso de guerra ou de enfermidades, ou pela prática do mútuo auxílio nos estudos da ciência, às vezes também pela troca de louvores, de função e do necessário. Todos os contemporâneos se chamam irmãos. Adquire o nome de pais depois da idade de 22 anos, e antes dessa idade dizem-se que todos são filhos, no sentido platônico, né? Sendo uma das funções primárias do magistrado impedir qualquer ofensa entre os confrades. Aí no parágrafo seguinte, né, vai falar novamente que Platão, que os indivíduos são propensos, né, a determinadas virtudes, né, contra os vícios, etc. Tá certo? Aí pula o grão-mestre, vai ser o almirante. Nessa cidade, o número e os nomes dos magistrados correspondem às virtudes que conhecemos. Há os que se chamam magnanimidade, fortaleza, são as virtudes, né? Liberdade, justiça, criminal, civil, diligência, verdade, beneficência, gratidão, hilaridade, exercício, sobriedade, etc.
E aqueles que, desde a infância, se mostram nas escolas mais propensos ao exercício de alguma dessas práticas, é chamado magistrados. Aqui muito também parecido com Platão, né? As crianças são selecionadas de acordo com a capacidade, né? Eles vão tendo ou não mudança de função. Se vão ficar na classe, tanto os trabalhadores, os camponeses, os artesãos, vão até 7 anos. 7, acho que a 20 anos, né? Vão ver aqueles que conseguem, que têm mais inclinação para serem soldados, etc. Dos 20 a 35 anos, para aqueles que vão exercer funções públicas. De 35 a 50 anos, aqueles que vão ser filósofos, depois aqueles que serão filósofos reis, né? Assim, não sendo possível entre eles os latrocínios, os assassinatos, as traições, os estrupos, os adultérios e outros delitos, de que incessantemente nos lamentamos. Os que os praticam são declarados culpados de ingratidão, malignidade, preguiça, tristeza, cólera, baixeza, maledicência e mentira. Delito este mais detestado que a peste. E as penas mais em voga são a privação da mesa comum e a proibição das mulheres de honras pelo tempo que o juiz julgar necessário para a correção. Aí vai falar um pouco aqui, vai falar um pouco aí no próximo parágrafo, né? Tá certo? Próximo parágrafo, que todos usam roupas simples, os solares, né? Todos são iguais, têm a mesma educação, uma educação nas artes, ia falar que todos, né, usam roupas simples, tá certo? Tem a mesma educação, e uma educação, no parágrafo seguinte, né, que é a educação baseada nas artes, nos exercícios físicos, quer dizer, cuidar da sensibilidade da arte, cuidar do corpo, né, portanto, um exercício físico, cuidar da sensibilidade à arte, e depois dessas atividades profissionais vem a matemática e as ciências naturais, tá certo? E aí, que são de um nível mais superior, etc., né? Ou de um nível superior. Aí diz aí, ó, nesse parágrafo seguinte, tá certo? O almirante contando, o segundo período, começa assim, antes de lhe propor, certo? Segundo período, é preciso saber que tanto os homens como as mulheres usam roupas iguais, próprias para a guerra, com a única diferença de que nas mulheres, aí ele fala aqui, né, ao passo que os homens têm, todos sem distinção, são educados juntos em todas as artes. Né? Okay? Aí no próximo parágrafo é falar dessa etapa, vamos dizer assim, né? As etapas da educação. Certo? Diz aí. Depois, você fala um pouco sobre a educação aqui. Depois de algum tempo, começam os exercícios, né, de luta, corrida, disco e outros jogos ginásticos, feitos todos com o fim de fortalecer adequadamente o corpo, e sempre com os pés descalços e a cabeça descoberta até os 7 anos de idade. É muito próximo ao Platão. Platão fez essa educação comum, né, até os 7 anos. E aqueles que não têm muita inclinação para a força, né, para, vamos dizer assim, para a proteção, para os exercícios, nem tampouco muitas inquietações teóricas, vão formar trabalho no caso Platão. Mas aqui vai uma educação geral até os 7 anos. 7 anos, no caso aqui, Campanella. Distribuídos por manípulos, né? São eles conduzidos a diferentes ofícios das artes. A dos sapateiros, a dos cozinheiros, a dos artífices, a dos pintores, etc. Para que seja observada a tendência especial de cada engenho, depois dos 7 anos, adquirido já as noções matemáticas, mediante as pinturas das muralhas, aplicam-se agora aos estudos das ciências naturais. As lições recitadas a cada manípulo, né, a cada assim, feixe, né, por 4 mestres diferentes, os quais terminam em 4 horas todas as partes da instrução. Em seguida, enquanto uns exercitam o corpo, outros atendem, né, as funções públicas ou se dedicam às lições. Depois começa o estudo das matérias mais difíceis, as matemáticas sublimes, da ciência e de outras ciências. E continuamente, no intervalo de exercício, travam-se discussões científicas. Com o tempo,
Os que mais se distinguem numa ciência ou numa arte mecânica são eleitos magistrados. Né? Aí, pulando mais umas 3 linhas, diz, sendo considerado o primeiro e o maior, o que tiver conhecimento de maior número de artes, souber exercê-las com critério. Não posso exprimir-lhe o quanto desprezo, né, tem por nós, por chamarmos, né, ignóbeis os artífices, e de nobre os que, não sabendo fazer coisa alguma, vivem do ócio e sacrificam tantos homens que, chamados cegos, são instruídos da preguiça e da luxúria. Aqui, né, ele vai fazer uma crítica, certo? Né? Uma crítica mais ou menos àqueles que não trabalham, fazendo louvor àqueles que trabalham e fazendo uma crítica àqueles que vivem do ócio, né? Ou seja, a custo do trabalho do outro, ok? Aí, né? É muito interessante, vocês podiam ler depois esse parágrafo, né? Certo? Eu não vou ler, vou pular um pouquinho. Aí vamos pular esse parágrafo, mas seria bom vocês lerem. Aí vamos ler esse parágrafo na página 254. Próximo parágrafo vai falar aqui um pouco, né, desse homem metafísico, desse governante, né, que ele possui sabedoria, tá certo? Que ele conhece as causas primeiro da natureza, do mundo, né, mas também conhece a arte de governar, conhece política. Aí na página 254. Ele diz assim, ó, que vai falar do chefe do governo, né, que é o metafísico, o Sol, ou o On, H-O-O, né, o O. Diz assim, mas qual é o homem capaz de possuir tanta doutrina? Um cientista não será. Você conhece, né? Então pode ser só cientista, só conhecer as leis da natureza. Ele tem que conhecer as leis da natureza, tem que conhecer filosofia, mas também tem que conhecer, né, da arte de governar, conhecer também política. Né? Ele diz, um cientista não será, talvez, o menos idôneo, não o menos capaz para gerir o regime da República. Aí vai dizer assim, o almirante, né? Ele vai dizer que o homem não é um cientista, também não é um ignorante, não é um descendente de um mero príncipe, tá certo? Não é um que veio de partido, etc., mas é um que tem sabedoria, que tem conhecimento. Ele diz assim, essa objeção também foi apresentada por mim, ok? Eu falando aqui sobre o governante. E eis a resposta que eu obtive. Estamos tão certos de que um sábio pode ter aptidões para o bom governo de uma república quanto vós, que preferis homens ignorantes, julgados hábeis somente porque descendem de príncipes. Né? Então, o governante defendido por Campanella não é aquele necessariamente que nasceu, né, de um príncipe, nasceu, né, de um rei, ou seja, o governante não é aquele de nascença, nem é aquele que é eleito, é aquele que de fato tem capacidade. Ó, então, estamos certos de que um sábio, né, por ter aptidões para o governo, o bom governo de uma república, vós que prefereis homem, ignorante, julgador, tá, somente porque descendem de um príncipe ou são eleitos pela prepotência de um partido. Mas o nosso presidente, o nosso governante, mesmo admitido que seja inexpertíssimo em qualquer forma de governo, nunca se tornará cruel, né, perverso ou tirano, pois possui a imensa sabedoria. Se ele sabe, ele não vai fazer o mal, né, no sentido socrático. Aquele que conhece a essência das coisas, o conhecimento leva o homem ao conhecer as coisas, praticar o bem. Né? Então não será um tirano. Essa objeção pode ter força entre vós, que chamais de sábio o homem que leu o maior número de gramáticas ou de lógica de Aristóteles, outros autores, de forma que, ao se querer consultar vil trabalho de memória, ao querer consultar um sábio dos vossos países, o único resultado que se obtém é uma obstinada fadiga e um servil trabalho de memória que habitua o homem à inércia, pois não encontra estímulo em penetrar no conhecimento das coisas e se contenta em possuir um acervo de palavras, aviltando, baixando, né, a alma e fatigando-a
sobre as letras mortas. Tais sábios, né, esses líderes, ignoram, como todos os seres, tais sábios ignoram, como todos os seres são governados pela causa primeira. Quais as regras e hábitos da natureza e das nações. Isso não acontece com o nosso metafísico. Ele não é só sábio, ele sabe também administrar. Ele não conhece só o espírito, conhece também a matéria. Né? Isso não acontece com o nosso metafísico. Uma vez que, para aprender tantas artes e ciências, é necessário ser dotado de vastíssimo engenho para tudo, que o torna habilíssimo também para o governo político. Né? Ele não só tem conhecimento, ele também tem capacidade política. Né? Também tem a capacidade da governança, da governabilidade, vamos dizer assim. Além disso, é sabido que não conhece nenhuma ciência que só foi instruído numa, tendo engenho tardo e desprezível, todo aquele que, apto a uma única ciência, a possui ainda assim, tomada de empréstimo aos livros. Semelhante juízo não se pode fazer do nosso do nosso governante. Os três primases, né, essas três determinações, a potência, a sabedoria e o amor, né, que o assistem, que é o nosso governante, devem ser profundos conhecedores das artes que mais imediatamente se relacionam com seu cargo, bastando que só historicamente conheçam a arte comum. Assim, a potência é peritíssima na arte do cavaleiro, na de coordenar um exercício, de preparar acampamentos ou de fabricar armas, em cada assunto militar, como estratagemas, máquinas, etc. Mas para alcançar esse objetivo, é necessário que a potência, que é um ministério, né, que auxilia esse governo metafísico, tenha noções de filosofia, de história, política, de física, etc. E o mesmo se pode dizer dos outros dois triunviros, né? Ou seja, não só da potência, mas também da sapiência e do amor. Né? Aí, vai falar um pouco aí das funções públicas, tá certo? Né? É o parágrafo seguinte. Depois, no próximo parágrafo, vamos pular aí onde eu li, né? Um parágrafo, 2, 3. No quarto parágrafo, na página 255, tem o almirante. Fala aqui da alimentação, da habitação, que são iguais. Solar tem também habitação e alimentação igualitária para todos, né? Diz aí, falando um pouquinho sobre isso. Vamos ver. Diz assim, eles, né, os solares aqui, os habitantes dessa cidade, têm em comum as casas. Todo mundo tem moradia, todo mundo tem habitação, de forma comum, igualitária. Os dormitórios, os leitos, todas as coisas necessárias. Mas depois de 6 meses, os mestres escolhem os que devem dormir naquele lugar. As casas são trocadas, né? Em cada tempo, para que não haja propriedade privada. Nenhums têm um privilégio, tem alguns privilégios e outros não. Quem no primeiro quarto, quem no segundo, e tudo é indicado pelos alfabetos existentes no alto das entradas. Homens e mulheres se aplicam em comum a todas as artes mecânicas e especulativas, com a diferença que as artes que requerem fadiga e marcha são exercidas pelos homens, como arar, semear, colher fruta, trabalhar na eira, fazer vidima, né? Colher, etc. Então, falar aqui um pouco dessas condições de moradia para todos. Aí vamos pular esse parágrafo, próximo parágrafo, 1, 2. No terceiro parágrafo, aqui vai dar um pulo meio grande. Deixa eu ver aqui. Esse parágrafo está valendo. Vamos pular um parágrafo, 2 parágrafos, 3, 4. 5 parágrafos. No quinto parágrafo, mais ou menos, na nossa página 258, certo? Ver se a gente fica aqui. Vai falar um pouco, né, aí
Esse parágrafo começa aí. Os nomes das crianças, a partir, né, de suas qualidades, que não há valor dinheiro, todos têm o necessário para a vida, e o fim de cada um não é particular, mas republicano. Nesse parágrafo começa assim, os nomes, na página 258, mais ou menos uns 5 parágrafos. Os nomes não se impõem nesse parágrafo aqui, tá certo? Ok? Aí nesse parágrafo que eu estou lendo, mais ou menos nas 3 últimas linhas, ou mais das vezes, como presente de uma coroa conveniente, ao feito, à arte, e como a festa musical, pois não dão valor, nas últimas linhas desse parágrafo, não dão valor algum ao ouro e à prata, considerando-os como matéria para fabricar vasos, como ornamentos, né? Os metais preciosos não têm valor, é para enfeitar, ornamentos comuns a todos, certo? Aí vai falar, aí pula um parágrafo, né? Próximo parágrafo, do almirante. Ele diz assim, não, porque todos, além de possuir o necessário, gozam de tudo quanto possa deleitar a vida. A geração é considerada obra religiosa, tem por fim o bem da república e não o bem particular, os bens particulares, né? Certo? Ok? Aí vamos, o indivíduo deve pensar, aí diz assim, nesse parágrafo da lenda, né? No último período, acrescente que a principal causa dos males republicanos reside na maneira errônea de considerar a geração e a educação, que devem ser religiosamente atribuídos à sabedoria do magistrado, como primeiros elementos da felicidade de um povo. Vai falar aqui da educação para o bem comum, da educação para, né, a comunidade. Aí aqui, aí vamos pular um parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos, no quarto parágrafo. No quarto parágrafo, no nosso caso, na página 259. Nós vamos pular um parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos, no terceiro parágrafo. Né? Que diz assim, se bem que durante o dia, né? Ok? Esse parágrafo, vamos pular esse parágrafo próximo. Não tem o sórdido, né? O sujo, o vil, costume de possuir servos. Ninguém tem empregado, ninguém tem serviçal, todo mundo se baixa, todo mundo trabalha. Essa coisa de ter empregado é uma coisa muito do colono, né? Do colonizador, de ter escravo, de ter servo, de ter empregado. Isso não se conhece uma sociedade emancipada, onde, né, não tem espaço para ter um empregado. As pessoas têm que, né, se auto-manter, se auto-subsistir. Então, não tem o só costume de possuir servos, empregados, né, bastando-lhes, e muitas vezes, sendo até excessivo, o próprio trabalho. Né? Cada um tem que se garantir com o seu próprio trabalho. Em casa, entre nós, infelizmente, vemos o oposto. Né? Empregado, etc. E tal. Aí ele vai falar um pouco nesse parágrafo seguinte que vem. Né? Deixa eu ver aqui. Diz assim, ó, nesse parágrafo, não posso parar. Nápoles tem uma população de 70 mil. Né? Ok? 70 mil. 70 mil pessoas. Mas só 15 mil trabalham. Né? Vai ser mais uma crítica aos que não trabalham. E são logo aniquiladas pelo exercício da fadiga. Né? A maioria trabalha, mas é um trabalho cansativo e arruína as pessoas. As restantes estão arruinadas pelo ócio, que não trabalham, pela preguiça, pela avareza, pela enfermidade, pela lascívia, né? Vamos dizer assim, a não harmonia, vamos dizer assim, pela usúria, para maior desventura, contaminam e corrompem o infinito número de homens, sujeitando-os a servir, a adular, a participar dos próprios vícios, com grave dano para as funções públicas. Né? Aí, assim, na cidade do Sol, ao contrário,
havendo igual distribuição, né, ó, dos místeres, das artes, dos empregos, das fadigas. Cada indivíduo, não, olha que coisa linda, ó, não trabalha mais de 4 horas por dia, 2 de manhã, 2 da tarde. Hoje ninguém consegue nem 6, né? Hoje o pessoal trabalha muito mais com essa questão do trabalho autônomo, nas cooperativas, né? Os trabalhos independentes, é uma falsa liberdade, é uma falsa redução da jornada. Pelo contrário, a pessoa vai trabalhar em casa, vai trabalhar, né? De forma autônoma para o patrão, etc., mesmo que não esteja na fábrica, no escritório, trabalha muito mais para garantir, vamos dizer assim, a produção diária. Então, ó, na Cidade do Sol, cada indivíduo não trabalha mais de 4 horas por dia, consagrando o restante, olha aí, né, do tempo, porque é necessário trabalhar pouco para que todos possam trabalhar. E se todos trabalham, né, há o suficiente para todos, se todo trabalho, todos têm acesso, né, ao resultado do trabalho, portanto, resultado, acesso ao produto do trabalho, aos meios, né, que foram produzidos e que devem ser distribuídos, e aí sobra tempo para quê? Para dedicar-se à filosofia, dedicar-se à ciência, dedicar-se ao cultivo do espírito. Diz aí, ó, na Cidade do Sol, todos, né, trabalham 4 horas por dia, consagrando o restante, ó, ao estudo, à leitura, às discussões científicas, ao escrever, à conversação, aos passeios, em suma, toda sorte de exercícios agradáveis e úteis ao corpo e à mente. Não só a mente, ao corpo também, né? Cuidar não só da mente, mas também do corpo. Cuidar não só do corpo, mas também da mente, né? Aí, no próximo parágrafo, eu ia falar aqui da comunidade de bens, né? Da comunhão de bens. Diz aí, ó. Não sei se vocês estão acompanhando aí, quem está com outra versão. Na parte 259. Considero útil e santa a comunidade dos bens, olha aí, né? Portanto, não é uma comunidade onde os bens são privados, são particulares, né? Mas não posso aprovar a comunidade das mulheres, né? Que é uma crítica que tudo é comum, né? Diz que as mulheres devem ser comuns, depende de Platão, ensinar igual doutrina, mas aí diz, apoiando a glória, escreveu que os primeiros cristãos tiveram tudo em comum, excetuado as mulheres, as quais o foram, contudo, no que diz respeito ao obséquio. Aí diz no parágrafo seguinte, vai falar aqui das mulheres, né? Novamente, vai falar novamente aqui da, da comunhão de bens nessa cidade, né? Certo? Parágrafo seguinte. Ok? Aí vai falar um pouco da guerra, certo? Que eles entram em guerras, etc. Que é mais para defender a cidade, né? Aí vamos pular um parágrafo, esse parágrafo que eu ia ler, que é a sua questão, né? Da comunhão da cidade, vamos pular um parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos. No quarto parágrafo, ele vai dizer assim, no nosso caso, na página 261, primeiro parágrafo. Na medida que todos são, é uma república teológico-política, ou uma república político-teológica, né? Todos, como são religiosos, não devem ter medo da morte, né? Já que os solares acreditam em Deus, acreditam na imortalidade da alma, acreditam, portanto, na vida pós-mortale, né? Diz assim, os habitantes solares não temem a morte, porque todos acreditam na imortalidade da alma, que, ao sair do corpo, é acompanhado pelos espíritos bons ou maus, conforme tenham merecido na vida eterna, na vida terrena. Aí, né, vai falar um pouco aí da guerra, vamos para o seguinte, um parágrafo, 2, guerra, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou falar aqui, ver se a gente pula aqui uns parágrafos. Eu estava lendo, né? Vamos pular um parágrafo, 2 parágrafos, 3, 4,
5, 6, no quinto parágrafo, mais ou menos na página 264. Diz assim, o grão-mestre, isso é de grande vantagem, certo? Ok? Diz assim, não sei se você acharam, no meu caso aqui na página 264, no quinto parágrafo mais ou menos, diz assim, no grão-mestre, isso é de grande vantagem, porque evitando os ódios particulares impede a formação dos partidos nocivos à pátria, assim como as causas das guerras civis, das quais são, frequentemente, como em Atenas e Roma, surge um tirano. Peço-lhes agora que me fale do trabalho, me fale agora do trabalho, né? Aí vem esse parágrafo seguinte, não sei se vocês acharam aí, no meio é 264. O Almirante vai falar sobre o trabalho, ele diz assim, ó, várias passagens sobre o trabalho, uma das encontra aqui nessa página, certo? Diz assim, já lhe disse que eles têm em comum a arte militar, a agricultura, a pecuária. Todos têm a obrigação de conhecer essas artes julgadas nobilíssimas, né? Vejamos, né? A questão da proteção, a questão da agricultura, da pecuária, que são atividades práticas. Não são só para servos, não são só para escravos, são para todos, né? Todos têm a obrigação de conhecer essas artes julgadas nobilíssimas, de forma que quem exerce maior número é considerado possuidor de maior nobreza. E quem chegou à maior nobreza e à maior perfeição em alguma delas é eleito mestre. Mestre, as artes mais fatigantes obtêm maior estima, como as do pedreiro, né? Veja, não é um tributo ao trabalho. Ninguém se recusa a executá-las, porque a elas se aplicam pela particular tendência revelada na infância. E também porque o trabalho é distribuído de modo que nunca possa ser nocivo à pessoa, mas ao contrário, deve torná-la e conservá-la melhor, o trabalho, né? O trabalho educa, o trabalho forma, o trabalho cria, né? Um fecho de relações, certo? Aí diz assim, desse mesmo parágrafo, estou lendo, vou pular dois períodos, né? Um período, a cidade do Sol costuma chegar a comerciantes das diferentes partes do mundo que compram dos solários o supérfluo. Os habitantes não recebem dinheiro aqui no solar, mas trocam com as mercadorias de que precisam, sendo que muitas vezes também as compram como ela. Mas de todo o coração riem-se os meninos, né, solares, ao verem tanta abundância de coisas deixadas por tão poucas bagatelas, né, por moedas, tá certo? As coisas riem, né, daqueles que são apegados, tá certo? Aí no próximo parágrafo vai falar da agricultura, né, que deve ser valorizada, etc. Diz aí. Ó, grandemente valorizada é a agricultura. Trabalho. Cada palmo de terra dá lucro. Estudados os ventos e as estrelas, saem eles, deixando pouco, montando guarda a cidade para arar. Brevíssimo tempo é terminado todo o trabalho, economizando com a arte tempo e fadigas. Aí nesse período, ele diz, no final, no último período, nesse parágrafo, último período, trabalha-se somente uma porção da terra que basta para as necessidades dos cidadãos, ficando, ó, né? Trabalha somente a porção da terra para que basta as necessidades, não há excedente, né? Ficando o resto ó, para o pasto dos animais. Quer dizer, eles não acumulam excedentes, né? Só produz o que é necessário, né? E o restante dão aos animais, sabe? Aí vai falar aqui que é questão de ovelhas, né? Aí diz no próximo parágrafo, né, em grande estima, tá certo? Aí diz assim, ó, em grande estima é tido igualmente a nobre arte que se relaciona com a produção e a criação de bois, cavalos e ovelhas. Aí pula um período, dois períodos, três períodos, mais ou menos no quinto período. Diz assim, possuem de tudo ó, com fartura, desejando cada qual mostrasse o primeiro no trabalho, que não
o trabalho que não fadiga e é útil, né? Portanto, não é um trabalho cansativo, é um trabalho que, né, que não é cansativo, repetitivo, mecânico, etc. Aí, depois eu falar aqui das bebidas, tem muitas passagens interessantes sobre as bebidas, né, sobre a alimentação dos solares, que eram saudáveis, etc. Ok? É, aí eu queria, deixa eu ver aqui, onde é que a gente vai. Então, aqui a gente vai dar um pulo grande. Aí a gente vai lá para o final, tem outra parte do livro, tá certo? Se der, eu volto aqui, eu vou marcar, e aí a gente volta para ler alguma coisa. Mas a gente vai na outra, se vocês forem lá no final, vem um ponto, questões sobre a ótima república. Questões sobre a ótima república. Vocês acharam que o nosso caso é na página 279. É como se fosse o ponto 1, fosse um outro capítulo. Questões sobre a ótima república, certo? É a cidade do sol e a doutrina política. Vai falar aqui das dificuldades, né, de se ter uma cidade utópica. Próxima, né, a exemplo da República de Platão, a exemplo da utopia de Tomás Moro, próxima às comunidades dos primeiros apóstolos, né, tá certo? Próximo às comunidades dos Incas no Peru, as comunidades dos jesuítas no Paraguai, certo? No Paraguai, né? De acordo com os relatos que o Campanella teve dos viajantes. Então ele vai falar um pouco aqui da dificuldade de se pensar uma cidade utópica, né? Certo? Aí ele vai aqui começar como se fosse mais ou menos na segunda parte aí do livro, ok? E aí ele vai falar da educação, vai falar do trabalho, né? Certo? Comunidade, etc, ok? Aí diz assim, ó, muitas dificuldades militam contra a racionalidade e a utilidade de uma tal república, uma república utópica, né? Sem dinheiro, sem propriedade, os bens são comuns, todos trabalham, o resultado do trabalho deve ser distribuído de forma igualitária, todos são iguais, né? Todos devem trabalhar, um trabalho não cansativo, não mecânico, trabalhar apenas 4 horas, 2 pela manhã, 2 da tarde, o resto tempo livre para dedicar-se, né, ao cuidar do corpo, ao cuidar da alma, etc. Então, tem muitas dificuldades, milito contra a racionalidade e a utilidade de uma tal república. Aí vai falar aqui um pouco dos que nunca existiu, nem existirá, nem se espera que exista. É inútil e vão tratar. Se entende assim, né, parece vão. Semelhante modo de viver em comum, inteiramente isento de delitos, é impossível que nunca se viu, nem se verá. Foi, pois, inutilmente que nos ocupamos com isso. Do mesmo argumento usava, né, Luciano contra a República de Platão. Muitos vão dizer que isso é impossível, é aquilo que eu falei, né? Falar de utopia isso é impossível, falar de utopia não pode ser, né? Isso é demais, né? Muita positividade para poder, de fato, existir, etc. Essa república só pode subsistir numa cidade, né, pequena, tal, né, para ter, né, uma administração, ter controle, ter, né, produção e distribuição para todos, e não no reino, pois não se pode encontrar lugares inteiramente semelhantes. Dessa forma, será corrompida pelos povos sujeitos, pelo comércio, pelas sedições que irromperam contra tão austera maneira de viver. Essa república foi imaginada ótima, né? E eterna. Ou, ora, em primeiro lugar, não poderá ser perene, poderá ser eterna, porque necessariamente se acabará corrompendo ou sendo invadida, não estando livre do vento, da guerra, da carestia, das feras, e não podendo escapar à tirania interna, ou finalmente ao excessivo número de cidadãos, como dizia Platão, na sua república. Em segundo lugar, não poderá ser ótima, pois necessariamente haverá delitos, como diz o apóstolo, não é? Aqui, na citação aqui em latim, se dissermos que não temos pecado, iludirmos-nos a nós mesmos.
Além disso, Aristóteles prova contra Platão que a comunidade de bens úteis e das mulheres torna viciosa uma república. E quando nos parece que lhes desapareceu o mal, deparamos em seguida com uma porção deles. Ele está mostrando aqui essas rejeições da ideia de uma sociedade igualitária, uma sociedade, né, utópica, etc. Esse modo de viver é mais conforme a natureza, que é provado pelo uso de todas as nações. Esse modo é repelido por todas, de forma que foi inútil e leviana a nossa palestra. Ninguém desejaria viver submetido a leis e a observâncias tão severas, sob pena, sob a tutela dos pedagogos. Essa república seria derrubada pelos próprios cidadãos, como acontece com muitas ordens religiosas que viviam em comunidade. Aí ele vai aqui, né? Vai citar alguns exemplos, certo? Diz assim, ó, mas, aí pulando um parágrafo, aí vai citar aqui um exemplo, pulando um parágrafo, o exemplo da aquela utopia, né, de Thomas More, mas, respondendo primeiro em geral, existe a nosso favor, né, vai dizer, né, por exemplo, o Thomas More, né, que escreveu em sua República a Utopia Imaginária, exemplo no qual encontramos as instituições da nossa. Então, a gente tem aqui já um exemplo do Thomas More. O Platão também, né, apresentou uma ideia de república, que, embora não possa, como diz os teólogos, ser posta integralmente em prática na natureza corrupta, teria podido, contudo, subsistir em estado de inocência, isto é, justamente aquele ao qual Cristo nos fez voltar. Ok? Aí ele vai falar no próximo parágrafo, né? Próximo parágrafo no quarto período. Cristo estabeleceu uma república excelentíssima, né? Isenta de todo pecado, que apenas os apóstolos observaram integralmente, depois passou do povo ao clero e finalmente exclusivamente aos monges que, sendo que entre esses persevera em alguns, ao passo que em outros vêem-se poucos instituídos que se conservavam em harmonia com a mesma. Apresentamos, pois, a nossa república não como dada por Deus, mas como descoberta filosófica e da razão humana para demonstrar que a verdade do evangélico é conforme a natureza. Aí vai falando aqui dos exemplos, tá certo? Aí pulando, próximo parágrafo vai dizer, por exemplo, né? Fala aqui conforme a natureza, né? É, portanto, claro que com essa maneira de viver, não tendo os magistrados motivo para ambicionar os povos, desaparecem todos os vícios. Não tem motivo para, se tem igualdade, se tem bens para todos, se tem, né, alimentação, não tem motivo para vícios. Assim como todos os abusos decorrentes de sucessão, de eleição, de sorte. Pois estabelecemos uma espécie de república, certo? Como a das andorinhas, das abelhas, todos têm tudo, então não há necessidade de ambição, de morte, crime, etc. Né? Assim, todos os males provenientes de dois contrários, a riqueza e a pobreza, né, consideram como origem dos males da república a avareza, a adulação, a fraude, o furto, a sordidez da pobreza e a rapina, a arrogância, a soberba. Tudo isso desaparece, tendo uma sociedade igualitária, né, tendo as condições para todos, etc. Assim, se destrói os vícios provocados pelo abuso do amor, né? Como adultério, a fornicação, os abortos, etc. Assim, os males que procedem do excesso, né, de amor aos filhos, mostrando-se uma comunidade, né, em que todos são iguais. Aí no próximo parágrafo. Assim, todos os males do corpo e da alma, provenientes do trabalho excessivo, né, já que não há trabalho excessivo para os pobres, e do ócio para os ricos. Entre nós, as fadigas são igualmente divididas, né? Já que todos trabalham, etc. Né? Ele falando aqui que é possível, sim. Né? Aí pulando para a educação, né? Assim os males que nascem da ignorância, da estupidez, não vai ter, porque todos serão educados. Em nossa república, observa-se uma grande experiência de doutrina em cada coisa e na própria construção da cidade, onde a imagem e pinturas que ensinam a quem
as olha e todas as ciências de forma quase histórica. Aí eu vou falar um pouco, né, que finalmente, como evitamos em cada coisa os extremos, reduzindo todos a justa medida na qual se encontra a virtude, não se pode imaginar uma república mais feliz, né? Vamos aqui, né? Aí, pronto, aí vai citar vários exemplos, né? Que nessa república há igualdade, a justiça, etc. Ok? Então, meus queridos, tem mais passagem aqui na frente, vai falar no ponto 2, né? Sobre a comunidade dos bens externos, seria importante, né? Que todos, né, vivem de forma igualitária, etc. e tal, ok? Depois a comunidade das mulheres e dos filhos, não no sentido libidinoso, mas que todos pertencem, né, a uma mesma cidade, etc. Então, seriam essas ideias centrais, principais, do Campanella acerca da sua cidade utópica chamada a Cidade do Sol.